magnética sobre uma carga elétrica, algumas aulas atrás. Na aula passada, a gente discutiu a força sobre uma corrente elétrica. Então, vamos supor que você tem um fio lá, né, de cobre, conduzindo corrente elétrica, e aí você coloca esse fio de cobre dentro de um campo magnético. Né? Vai ter uma... Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, então a gente viu, né? Você coloca lá o fio de cobre dentro de conduzindo corrente, né? Dentro de um campo magnético, tem uma força magnética agindo nesse objeto. Né? Essa figura aqui deixa isso mais claro. Essa daqui de cima. Aqui você tem um ímã. O ímã está produzindo o campo magnético aqui entre o polo norte e o polo sul. E daí você coloca um fio conduzindo corrente aqui dentro dessa região de campo magnético. Sobre esse fio vai agir uma força magnética que empurra o fio para fora dessa região. Aí ele fica pendulando aqui, né? De vez em quando a força magnética empurra ele para fora, e daí o peso puxa ele para baixo, ele fica nesse movimento periódico aqui, subindo e descendo. Então isso a gente viu na aula passada, e daí ficou para a gente discutir na aula de hoje, né, de que maneira que o fio conduzindo corrente produz campo magnético. Né? Porque se ele interage com o campo magnético de um ímã, significa que ele próprio também produz um campo magnético para essa interação acontecer. Né? Quando eu tenho uma interação entre campos, né, por exemplo, quando eu tenho uma carga elétrica dentro de um campo elétrico, e aí essa carga elétrica fica sob a ação de uma força, isso acontece porque você tem um campo elétrico externo, onde você coloca aquela carga, e você tem o campo da própria carga. E aí a interação desses dois campos é que dá origem à força, né? Então aqui no caso magnético é a mesma coisa. Essa força que acontece no fio, né, acontece porque você tem um campo magnético externo, que é o campo do ímã, interagindo com o campo que o próprio fio produz, né? Então, a gente vai discutir na aula de hoje como que acontece a geração de um campo magnético quando você tem uma corrente elétrica, né, fluindo por um fio, tá? Isso é o que a gente chama de lei de Ampère. Então, uma das 4 leis fundamentais aí do eletromagnetismo, uma delas é a lei de Ampère, que diz como que um fio conduzindo corrente produz campo magnético no entorno dele, tá? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar na sala aqui. Então, como é que funciona? Quando você tem um fio, aqui nessa figura a gente está vendo, nessa figura daqui de cima, né? Esse fio está ligado nos terminais de uma bateria, e daí você tem uma corrente elétrica fluindo por aqui. Né? Essa corrente elétrica está saindo do polo positivo, vou dar uma aumentada aqui na figura para ficar melhor de visualizar. Tá? Então, a corrente elétrica está saindo aqui do polo positivo, está percorrendo o fio, então ela está chegando aqui no polo A, no ponto A, né, desse trecho do fio, e vai em direção ao ponto C. Então você tem uma corrente elétrica que está subindo, tá? O que acontece é que no entorno desse fio você vai ter o campo magnético, e aí o comportamento do campo magnético é definido por isso que está nessas 2 figuras que a gente está vendo aqui, tá? Imagina que você está olhando aquele fio ali de cima. Então, se você está olhando o fio de cima, nessa perspectiva, a gente tem aqui uma corrente que está saindo, né, do plano da tela. Tá? Por isso que essa corrente é representada por uma bolinha com um ponto no meio, conforme a gente já vem discutindo aí desde as aulas anteriores. Né? Se a minha grandeza física ela está saindo do plano da tela, ou do plano da folha, né, a gente representa isso por um ponto, uma bolinha com um ponto no meio. Tá? Se estivesse entrando, ou seja, se essa corrente aqui fosse para baixo, ao invés de ser para cima, né? Se o fio tivesse ligado com a polarização invertida aqui, aí a corrente estaria descendo, de C para A. E aí a gente ia representar, se eu estivesse olhando de cima, um X, né? Essa corrente seria representada por um X dentro da bola. Mas como a gente está olhando a corrente chegando na nossa direção, então a gente representa isso por um ponto, tá? E aí, se eu for colocando no entorno desse fio
vários ímãs, né, ou então o mesmo ímã em várias posições diferentes, a gente vai ver que a agulha magnética do ímã vai se comportar da forma que a gente está vendo nessa figura aqui à esquerda. Tá? Se eu coloco, por exemplo, esse ímã nesse ponto, eu vou ter o polo norte do ímã para cima, o polo sul para baixo, da maneira como a gente está vendo aqui. Né? A gente tem esse número 4, tá certo? Agora, se eu mudo um pouco de posição esse ímã e coloco ele em cima, aqui no ponto 1, o que a gente vai ver é que o polo norte vai estar para a esquerda e o polo sul para a direita. Então, isso dá uma indicação de que o campo magnético ele vai estar circulando esse fio aqui, ó, dessa forma, que a gente está vendo na figura. Tá? Então, com isso, a gente pode aqui definir uma linha de campo. Então, a linha de campo para um fio conduzindo corrente é uma circunferência, tá vendo? Essa circunferência vermelha que a gente está vendo na figura daqui do lado. Então, em cada ponto dessa linha de campo, o vetor campo magnético vai ser aquele vetorzinho tangente à linha, apontando aí no sentido da orientação da linha. Tá? Então, se eu tenho um fio saindo, né, uma corrente saindo do plano da tela, o campo magnético vai circular esse fio no sentido anti-horário, conforme a gente está vendo aqui nessa figura. Vou aceitar quem está chamando aqui. Certo? E aí, se a corrente estivesse entrando, né, se eu tivesse um X aqui ao invés de um ponto dentro da bolinha, aí, logicamente, né, que o sentido da linha de campo seria invertido, né? E aí eu teria o campo magnético circulando a corrente no sentido horário, tá bom? Então é assim que se comporta o campo magnético no entorno de um fio conduzindo corrente, que é o que a gente chama de lei de Ampère, tá? E aí, para a gente poder estudar ou discutir isso aqui nos nossos exemplos que a gente vai ver a seguir, existe uma regrinha que é chamada regra da mão direita, para definir o sentido do campo magnético, né, quando eu tenho uma corrente. Aí eu vou mostrar para vocês. Primeiro, essas duas figuras aqui mostram, né, ó, as linhas de campo. Eu tenho aqui uma corrente saindo do plano da tela, então as linhas de campo vão estar circulando essa corrente, né, no sentido anti-horário, conforme a gente está vendo aqui. Tá? Então, se eu quiser determinar o vetor campo magnético em cada ponto, o vetor campo magnético vai ser um vetorzinho tangente, apontando no sentido da orientação da linha de campo, ou da linha de indução. Tá? Então, aqui como o fio está saindo, a corrente está saindo, eu tenho as linhas de indução no sentido anti-horário. Se a minha corrente estiver entrando no plano da tela, então as linhas de indução vão estar acontecendo aqui no sentido horário. Tá? E aí, para isso, existe essa regra na mão, né, que é a regra da mão direita também, igual a gente viu na aula anterior, né? Só que aquela regra da mão direita que a gente estudou na aula anterior é para força. Essa regra da mão direita aqui ela é um pouco diferente, é até um pouco mais simples, tá? E funciona para a gente definir o sentido do campo magnético, quando eu tenho uma corrente fluindo por um fio. Então, se eu tenho a corrente subindo, conforme eu vejo nessa figura aqui, na letra A, né, subindo por um fio condutor, então eu posso colocar o meu polegar na indicação do sentido da corrente, e aí os meus dedos vão girar em torno do polegar no sentido das linhas de indução, tá? Então, se eu olhar aqui por cima, ó, imagina que você está olhando essa figura A por cima, tá? Significa que a corrente elétrica ela está chegando para você, está vindo na sua direção, e daí as linhas de indução elas vão girar, né, no sentido anti-horário. Tá? Então, você coloca o seu polegar na orientação da corrente, os seus dedos giram em torno do polegar no sentido das linhas de indução. Tá bom? Então, aqui na letra B, a gente tem a corrente descendo, tá vendo? Aí você coloca o seu polegar nesse sentido, ou seja, para baixo, né? E aí a sua mão, os outros dedos da sua mão, vão estar definindo a orientação das linhas de indução. Tá? Então, essa é a chamada regra de Ampère, né? Ou regra da mão direita também, né? Porque a gente usa a mão direita para estabelecer aí a orientação das grandezas, tá? Da corrente e do campo magnético.
É chamado também de regra de Ampère, né, por conta de que essa lei é a lei de Ampère. Então, em homenagem ao cara que estudou isso aí, a gente chama isso de regra de Ampère também. E aí falta a gente discutir a questão do módulo, né? Então, por exemplo, nessa figura aqui de cima, eu tenho várias linhas de indução ao redor de um fio conduzindo corrente. A intensidade do campo magnético, logicamente, que vai diminuir com a distância, né? Se eu estou muito perto do fio, a intensidade do campo que eu meço é uma. Se eu estou um pouco mais longe, logicamente que a intensidade do campo magnético vai diminuir. Então, a gente sabe que essa intensidade ela diminui com a distância e ela tem que aumentar com a intensidade da corrente. Se eu tenho uma corrente de 10 amperes ou se eu tenho uma corrente de 100 amperes, num mesmo ponto, a intensidade do campo magnético vai depender da intensidade da corrente. Tá? Então, o que se sabe, o que se conhece, né, é a relação mais simples entre essas três grandezas: o campo magnético, a corrente e a distância. Tá? Então, a relação que a gente tem entre essas três grandezas é que o campo magnético, é diretamente proporcional à corrente. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu dobro a corrente, num mesmo ponto, a uma certa distância, o campo magnético vai dobrar, né? Se eu triplico a corrente, naquele mesmo ponto, a uma certa distância, o campo magnético vai triplicar, tá? Então, o campo magnético, ele é proporcional, diretamente proporcional à corrente, e é inversamente proporcional à distância. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu dobro a distância que eu estou do fio, mantendo a mesma corrente, o campo magnético vai cair à metade. Tá? Então vamos supor aqui, voltando para aquela figura, ali de cima. Vamos supor que eu tenho uma certa corrente fixa aqui saindo do plano da tela. E aí eu estou uma distância D aqui na primeira linha de indução dessa figura. Eu vou ter uma certa intensidade para os campos magnéticos que estão aqui no entorno dessa corrente, né, ao longo dessa linha de indução. Então, se eu pegar uma linha de indução um pouco mais distante, que esteja ao dobro da distância dessa linha daqui de dentro, essa próxima linha de indução vai ter campos magnéticos aqui no entorno dela que tem a metade da intensidade do campo magnético que está aqui na primeira linha de indução. Tá bom? Então, é isso que significa dizer que o campo magnético é inversamente proporcional à distância. Tá? Significa que se eu dobro a distância, a intensidade do campo magnético ali naquela nova distância é a metade da anterior. Tá? Então, vale essa regrinha que a gente está vendo aqui. O campo magnético ele é proporcional à razão entre a corrente e a distância que você está dela. Tá bom? Esse símbolo aqui, essa página ficou um pouco borrada, né? Ficou meio tremida na hora que eu escaneei. Mas aqui a gente está vendo um símbolo que não é de igual, tá? É um símbolo de proporcional. É como se fosse um alfa, uma letra alfa. Tá? Isso dá uma indicação de que essa grandeza D é proporcional a isso que está aqui, que é a razão entre a corrente e a distância. Tá? E aí aqui a gente tem um exemplo mais numérico disso. Então, o exemplo diz o seguinte: você tem um fio retilíneo, né, que transporta uma corrente I, né, com o sentido indicado na figura 23.7a, que é essa aqui. Tá certo? Então, a corrente, a gente está vendo aqui nessa figura, ela está subindo. É uma corrente vertical que aponta para cima. Né? E aí ele pede aqui na letra A para a gente indicar na figura a direção e o sentido do campo magnético criado pelo fio nos pontos M e N, tá? Que são esses dois pontos aqui mais perto do fio, tá vendo? Então, aqui 5 centímetros do fio. Tá? Então, como é que eu faço para definir a direção e o sentido do campo magnético nesses dois pontos? Eu uso aquela regra da mão direita que a gente acabou de ver ali em cima. Eu coloco o meu polegar na direção e no sentido da corrente elétrica, é vertical para cima, né? Então, meu polegar vai estar apontando para cima. E daí o campo magnético vai estar circulando
né, no sentido aqui do giro da minha mão no entorno do meu polegar. Tá? Então, se eu olhar para esse ponto M, o que a minha mão está indicando? Está indicando que está entrando no plano da folha, né, no plano da tela. Tá? Por isso que no ponto M, ó, a gente representa o campo magnético por um X. A gente sabe que o X representa aquilo que entra, né, no plano da tela. Tá? Então, nesse ponto M aqui, o campo magnético está penetrando o plano da tela, entrando nela. Né? Por isso que é representado por um X. Ou seja, qualquer ponto à direita desse fio, o campo magnético vai estar entrando no plano da tela. Né? Por isso que no ponto P também o campo magnético é representado por um X. Tá vendo? E aí do lado de cá, do lado esquerdo, né, se eu for seguir a regra da mão, ó, a minha mão, né, os meus dedos estão saindo do plano da tela, tá vendo? Conforme gira aqui no entorno do polegar. Então, nesse ponto M, ou em qualquer outro ponto à esquerda do meu fio, né, o campo magnético vai estar saindo do plano da tela. Por isso que é representado por um ponto, né, dentro de uma bolinha. Tá bom? E com relação ao módulo, né? Como é que a gente pode discutir o módulo? Isso a gente faz aqui na letra B. Na letra B diz o seguinte, ó, sabendo que o módulo do campo magnético no ponto M e N, né, tem que ser igual, né? Porque eles estão à mesma distância do fio, tá? Tanto o ponto M, esse aqui, como o ponto N, estão a 5 centímetros do fio. Então, o campo magnético, o módulo do campo magnético aqui e aqui tem que ser o mesmo. Tá? Então, se o módulo desse campo magnético é de 4 vezes 10 a 4, aqui é o menos 4, né? 4 vezes 10 a menos 4 Tesla, né? Qual vai ser o módulo, a direção e sentido do campo magnético no ponto P e Q? A direção e sentido a gente já discutiu, né? Todos os pontos que estão à direita vão estar entrando no plano da tela e todos os pontos que estão aqui à esquerda vão estar saindo do plano da tela. Aliás, do plano da tela, tá certo? E com relação ao módulo, ó, se no ponto M e no ponto N esse módulo é de 4 vezes 10 a menos 4, como o ponto Q e o ponto P estão ao dobro da distância que o ponto M e o ponto N estão do fio, significa que o módulo do campo magnético vai cair à metade, né? Então, se aqui, ó, no ponto M, eu tenho um campo magnético de 4 vezes 10 a menos 4, no ponto P tem que ser a metade disso, né? Por isso que no ponto P e no ponto Q, a intensidade do campo magnético vai ser 2. É 2 vezes 10 a menos 4 Tesla. Tá certo? Então vale essa regra que a gente viu aqui em cima. O campo magnético, ele é diretamente proporcional à corrente que está fluindo pelo fio, mas é inversamente proporcional à distância. Tá? Então, se eu dobro a distância, o campo magnético cai à metade. Tá certo? E aí aqui a gente tem alguns exemplos assim um pouco mais interessantes. Vamos baixar um pouquinho o tamanho. Esse primeiro exercício aqui fala o seguinte, considerando a figura deste exercício, indique a direção e o sentido do campo magnético criado pelo fio AC nos pontos P, Q, M e R. Tá? Então, eu quero primeiro, nessa número 1, indicar a direção, a direção e o sentido do campo magnético. Tá? Então, não vai ter nenhuma conta, porque a conta entra no módulo, né? Para eu fazer a indicação da direção e sentido, é só desenhar, né? Bolinha com ponto ou bolinha com X, tá? E aí, para a gente saber se é bolinha com ponto ou bolinha com X, a gente usa a regra da mão direita, né? Uma regra de Ampère, tá? Então, aqui eu tenho uma bateria, vocês estão vendo aí na figura, né? O polo positivo está aqui à esquerda, né? Conectado ao ponto A desse meu trecho, né? E o polo negativo está à direita, conectado aqui ao ponto C desse meu trecho. Tá? Isso significa que a corrente elétrica, como a gente já viu no segundo bimestre, né, sai do positivo e vem para o negativo. Tá?
Então, entre esse ponto A e o ponto C, a corrente está indo de A para C. Tá? E aí, com isso, eu consigo definir, né, a direção e o sentido do campo magnético nesses pontos aqui, usando a regra da mão direita. Como é que eu faço? Eu coloco o meu polegar no sentido da corrente. Então, a corrente vai, ó, de A para C, tá? Da esquerda para a direita. E aí, a minha mão circula o meu polegar no sentido da linha de indução. Significa que aqui em cima eu vou ter vetores saindo, né? O campo magnético vai estar saindo do plano da tela, enquanto que aqui embaixo vai estar entrando. Né? Qualquer ponto acima do meu fio, o campo magnético está saindo. E em qualquer ponto abaixo do meu fio, né, desse trecho AC, o campo magnético está entrando. Tá? Então, aqui no ponto R, no ponto M, como é que a gente representa o campo magnético? A gente faz uma bolinha e coloca um ponto no meio, porque está saindo do plano da tela. E aqui embaixo você faz uma bolinha e coloca um X, porque está entrando no plano da tela. Tá? Bem simples, né? E aí, na número 2, ele pede para discutir o módulo, né? O módulo do campo magnético. Tá? Então, ele diz o seguinte, ó, no exercício anterior, considere que o valor do campo magnético em M seja 6 vezes 10 a 4 Tesla. Então, nesse ponto M aqui, ó, que está a 1 centímetro do fio, qual que é o meu campo magnético? 6 vezes 10 a menos 4 Tesla. Tá bom? Aí, com isso, eu posso determinar qual que é o valor do campo magnético nesse ponto R, né? Ó, se a 1 centímetro o campo magnético vale 6, a 3 centímetros, que é a distância que o ponto R está do fio, o campo magnético tem que ser 3 vezes menor, tá? Então, se no ponto M é 6, no ponto R é 3 vezes menor, 6 dividido por 3, que dá 2, tá? Então, se aqui em M o campo magnético vale 6, em R o campo magnético tem que valer 2. Porque a distância, ó, é 3 vezes maior, tá vendo? O ponto M está a 1 centímetro e o ponto R está a 3 centímetros do fio. Tá bom? Ele diz aqui o seguinte, ó, supondo que a intensidade da corrente no fio de A para C tenha sido duplicada, responda qual será, então, o valor do campo magnético em M. Tá? Então, nesse ponto M, se eu duplico a corrente que está passando aqui entre A e C, tá? Então, se essa corrente tinha um certo valor, eu multiplico por 2, o que vai acontecer com o campo magnético nesse ponto? Também vai ser multiplicado por 2, né? Porque o campo magnético, ó, tá vendo? Ele é proporcional à corrente. Então, se eu dobro a corrente, o campo magnético dobra. Tá? Então, nesse ponto M, que tinha um campo magnético que valia 6, tá? Se eu multiplico essa corrente por 2, nesse ponto M, o novo campo magnético vai valer 12, né? Vai valer 12. E aí, no ponto R, como o campo magnético valia 2, né, se eu multiplico essa corrente por 2, né, esse campo aqui passa a valer 4. É multiplicado por 2 também. Tá? E aí você vê que a relação entre o campo magnético em M e em R se mantém, né? Antes era 6 aqui embaixo, 2 ali em cima. Na nova situação, é 12 aqui embaixo e 4 ali em cima. Ou seja, o campo magnético em M continua sendo 3 vezes maior do que o campo magnético em R. Tá vendo? Porque a distância continua sendo 3 vezes maior. Né? Esse ponto R está 3 vezes mais longe do fio do ponto M. Tá certo? Então, a ideia é bem simples, né? O que acontece aqui na lei de Ampère são coisas muito fáceis de entender, de aceitar, né? O sentido, a direção e o sentido do fio segue essa regrinha muito simples, que é a regra da mão direita. Tá? Então, você coloca o seu polegar no sentido da corrente, e aí os seus dedos, os outros dedos da mão, vão girar no entorno do polegar
no sentido do campo magnético. Tá? E com relação ao módulo do campo magnético, também é muito simples, porque segue aqui uma regra que não poderia ser nada mais, né, mais fácil, mais simples. O campo magnético depende da corrente e da distância, depende diretamente da corrente e inversamente da distância. Tá bom? E aí tem um terceiro exemplo aqui, que eu vou falar dele rapidinho aqui, só para a gente não passar por cima. É o seguinte, ó. A figura deste exercício, que é essa que está aqui, representa dois condutores retilíneos horizontais, né, o 1 e o 2, vistos em corte, né, visto pelo plano aqui. Transportando as correntes I1 igual a 30 ampere, e I2 igual a 15 ampere. Então, você vê que a corrente que está saindo aqui do plano da tela, nesse ponto 1, é de 30 ampere. E a corrente que está entrando no plano da tela, aqui nesse ponto 2, é de 15. Tá? São correntes diferentes. E aí ele fala o seguinte, com os sentidos indicados na figura, né? Considerando o ponto P da figura, esse ponto P aqui, responda, né, o que se pede aí. Indique a direção e o sentido de cada um dos campos magnéticos B1 e B2 criados pelos fios 1 e 2. Tá bom? Então, como eu tenho dois fios, esse fio 1 e esse fio 2, nesse ponto P aqui, eu tenho dois campos magnéticos, né? Um deles é devido ao fio 1 e o outro é devido ao fio 2, tá? Então, é o que eu estou chamando aqui de B1 e B2. Então, para onde que vai estar apontando, né, qual que é a direção e o sentido do campo magnético nesse ponto devido ao fio 1, que é esse que está aqui. Né? Como é que eu faço para determinar a direção e o sentido do vetor B1 aqui nesse ponto? Eu vou usar a regra da mão direita. Certo? Então, eu vou usar a regra da mão direita. Tá? Então, como é que funciona a regra da mão direita? Você coloca o seu polegar no sentido da corrente. Ó, essa corrente 1 aqui está saindo do plano da tela, então está apontando na direção do seu rosto, né? Apontando para fora do plano da tela. E daí a sua mão gira no entorno do polegar, indicando o sentido do campo magnético. Tá? Então, se o vetor, se a corrente está saindo do plano da tela, a sua mão aqui girando no entorno do polegar indica que nesse ponto P, o vetor B1, campo magnético que essa corrente aqui faz, vai estar apontando para cima. Tá? Então, se eu for representar esse B1 aqui, ó, nesse ponto P, eu vou fazer um vetor vertical apontando para cima, tá? Pela regra da mão direita. E o vetor B2, que é devido a outra corrente, como é que vai estar? Ó, essa outra corrente está entrando no plano da tela, tá vendo? Então, o seu polegar aqui, ó, está entrando no plano da tela, está apontando para a tela do teu computador, do teu celular, tá? E aí, pela regra da mão direita, né, o campo magnético está circulando. Então, nesse ponto P aqui, também você vai ter um vetor que aponta para cima, tá? Então, tanto o campo magnético produzido por esse fio, como o campo magnético produzido pelo outro fio, nesse ponto aqui do meio, os dois vetores vão estar apontando para cima, tá bom? Então, o vetor resultante aqui vai ter um módulo que é a soma do módulo do campo magnético produzido por esse fio, mais o campo magnético produzido por esse. Tá certo? Então, vocês veem aí que a ideia é bem simples, né? É colocar o polegar na direção da corrente e ver para onde que a mão está girando. Tá? E aí, na letra B, ele fala o seguinte, né? Sabendo que B1, que é a intensidade de campo magnético produzido por esse fio 1 aqui, é de 3 vezes 10 a 4, qual será o módulo de B2, do campo magnético 2? Ora, se a corrente é a metade, tá vendo? A corrente 1 é 30. A corrente 2 é 15. Tá? Então, se a corrente é a metade,
O módulo do campo magnético 2 vai ser a metade do módulo do campo magnético 1. Então, se o 1 é 3 vezes 10 a menos 4, né, o B2 vai ser 1,5 vezes 10 a menos 4. Tá bom? Como os dois apontam para cima, né? Então, o campo resultante aqui vai ter um módulo que é 3 mais 1,5, 4,5. Tá? E aí, no número 4, aqui, ele fala para você discutir o que acontece no ponto Q. Tá? Então, isso aqui eu vou deixar como exercício para vocês treinarem aí. Aqui no ponto Q, né, como esse ponto Q ele está tanto à esquerda de 2 como à esquerda de 1, então os vetores aqui eles não vão estar na mesma direção, né? Vai ter um para cima e um outro para baixo aí. Aí vocês têm que decidir qual que é para cima, qual que é para baixo. O módulo resultante aqui, no caso, vai ser a diferença, né? O maior menos o menor, tá bom? Então, esse exercício 4 aqui fica para vocês treinarem, seguindo a mesma metodologia aí que a gente usou para analisar o ponto P. Tá certo? E para finalizar aqui a aula de hoje, a gente pode discutir também quando eu tenho um fio que não está no formato retilíneo, né? A gente viu que nesses exemplos que a gente discutiu aqui em cima, o fio que conduz a corrente elétrica está sempre no formato retilíneo, é sempre uma linha reta. Agora, se eu tiver um fio formando um circuito, né, ou uma espira, como é que funciona? Basicamente, a regra é a mesma, tá? Ó, você tem a regra da mão direita, então, pela regra da mão direita, você consegue definir, por exemplo, se o seu fio tiver um formato circular, igual esse que a gente está vendo aqui, o campo magnético, de acordo com a regra da mão direita, vai estar apontando para fora. Tá? Olha para essa figura aqui, deixa eu descer um pouco. Essa figura aqui à esquerda, ó. Eu tenho um fio aqui no formato circular, tá vendo? Conduzindo uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica está fluindo em qual sentido? Está fluindo no sentido anti-horário, tá vendo? Então, como é que eu faço para definir a direção e o sentido do campo magnético aqui dentro? Eu vou colocar o meu polegar na orientação da corrente e a minha mão vai girar no entorno do meu polegar. Então, se eu fizer isso, eu vou ver que dentro dessa região circular aqui, o meu campo magnético tem que estar apontando de dentro para fora. Por isso que aqui dentro você tem um polo sul e aqui fora você tem um polo norte. Isso dá uma indicação de que o campo magnético está apontando para fora, né, desse plano aqui produzido pela espira. Tá certo? Então, de novo, você usa a regra da mão direita. Você coloca o seu polegar na orientação da corrente, o campo magnético ele vai estar circulando o seu polegar. Tá? Então, se a corrente vai no sentido anti-horário, como a gente está vendo aqui, o campo magnético ele tem que estar vindo de dentro do plano para fora. Que é o que a gente está vendo de acordo com essa seta aqui. E aí, se você inverte o sentido da corrente, o campo magnético também ele é invertido. Tá? E aí o módulo do campo magnético, bem aqui no meio dessa circunferência, segue aquela mesma regra que a gente viu lá em cima, né? O campo magnético ele é proporcional aí, a corrente, e é inversamente proporcional à distância, que no caso aqui é o raio dessa circunferência. Tá? Ó, o campo magnético, tá vendo? Ele é proporcional à corrente e é inversamente proporcional à distância. Né? Que no caso aqui é o R, né? Porque o R é o raio dessa circunferência aqui. Ó. Tá? É a distância que o teu ponto onde você está calculando o campo magnético está do fio que está conduzindo corrente. Tá vendo? E tem uns exemplos aqui que a gente não vai discutir. E essa parte aqui do campo magnético de um solenoide, a gente pode deixar isso para discutir no início da aula que vem. Tá? Porque eu já falei muito já.
Esse aqui é o princípio de funcionamento de um eletroímã, tá? A gente vai ver na próxima aula para não sobrecarregar muito. Já são 9h40 também. Tá? Então, recapitulando aí o que a gente viu aqui na aula de hoje, a gente discutiu a lei de Ampère, né? Então, a lei de Ampère diz de que maneira que um fio conduzindo corrente elétrica produz campo magnético no entorno dele. E a gente viu que as leis que acontecem aqui são coisas bem simples, né? Bem intuitivas da gente entender. Tá? Então, se você tem lá o fio com a corrente saindo do plano da tela, do plano do papel, o campo magnético vai estar circulando no sentido anti-horário, certo? Se você tem um fio conduzindo corrente para dentro do plano do papel, o campo magnético vai estar circulando no sentido horário, seguindo aí a regra da mão direita, a regra de Ampère, tá? O módulo do campo magnético é sempre proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância, tá? Então, quando você tem um fio no formato de espira, esse último que a gente viu aqui, aí tudo se passa da mesma forma. O que muda aqui é o formato da corrente, né? Antes você tinha uma corrente ao longo de uma linha reta, agora você tem uma corrente ao longo de uma circunferência, tá? Mas a regra da mão direita continua valendo. Então você coloca o seu polegar na direção da corrente e aí os outros dedos da sua mão vão girar no sentido aí do comportamento do campo magnético, tá? Quando você tem um solenoide, isso a gente vai discutir melhor na próxima aula, significa que você tem várias espiras, né, ligadas umas às outras, né, formando aqui uma molinha, tá, uma espiral. Né? Isso aqui o nome disso é solenoide, ou então bobina. E a gente vai ver que dentro dessa região aqui, dessa mola, né, o campo magnético ele é constante. Tá? E depende da quantidade de linhas aqui que a gente tem, né, da quantidade de espiras por comprimento, formando esse solenoide. Aí a gente vai ver também que isso aqui configura aquilo que a gente chama de eletroímã. Tá? Essa região, né, desse enrolamento, dessa espira, isso funciona como se fosse um ímã. Você tem um polo norte e um polo sul, que produzem linhas de campo magnético no entorno, né? Então, é uma discussão que dura um pouco mais de tempo, a gente vai deixar isso para a próxima aula. Aquele questionário que eu coloquei lá na plataforma, tem muitas questões sobre isso, sobre essa questão da lei de Ampère. Tá? Então, seria interessante vocês darem uma olhada lá, né, para entender melhor e fazer os exercícios para entender melhor como é que funciona isso aí. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, tá? Se não, a lista de presença está aí. A gente encerra aqui a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai discutir também um outro efeito magnético que é muito interessante, que é a lei de Faraday, a lei da indução magnética. Tá? Boa semana. Bom dia.